A paz do Senhor. Estou aqui mais uma vez para trazer para vocês o resumo da lição de número 2 da editora Betel. A revista nossa está com o tema desse trimestre, Salmos, uma referência para a oração e o louvor do discípulo de Cristo, para a adoração do discípulo de Cristo, né? Um tema muito bom. E a lição de número 2 traz por título Jesus Cristo e Missões nos Salmos. O texto áureo vai trazer o Salmo 22, verso 1, que diz: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? A verdade aplicada vai nos dizer: os salmos também testificam acerca de Jesus Cristo, sua obra e o plano divino de alcançar os povos para que todos o adorem. Os textos de referência se encontram lá no Salmo 2, versos de 1 a 3, Salmo 22, verso 27 e o Salmo 110, verso 1. Eu vou ler aqui para os irmãos. Salmo 2, versos de 1 a 3. Por que se amotinam as gentes e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. O Salmo 22, verso 27. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as gerações das nações adorarão perante a tua face. O Salmo 110, verso 1 diz: diz o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Muito bem, nós vamos fazer uma oração nesse momento, e o motivo de oração sugerido pela nossa revista é: ore pela nossa sociedade, pelos governantes do nosso país. Se você puder, juntamente comigo, vamos fazer essa oração. Senhor, meu Deus e eterno Pai, neste momento, nós elevamos o nosso pensamento a Ti, pedimos a Tua misericórdia. Pedimos, Senhor, em favor de nossos governantes, em favor da nossa sociedade, Senhor. Senhor, é preciso que o governo esteja bem para a sociedade estar bem. Senhor, esteja cuidando desses governantes, esteja capacitando, guiando os passos deles, Senhor, para que assim a sociedade seja abençoada e esteja abençoando também a sociedade. Senhor, estamos precisando urgentemente da Tua misericórdia, que o Senhor esteja conosco, cuidando de nós, livrando-nos de todo o mal, e que a Tua misericórdia nos alcance, em nome de Jesus. Amém. Bom, nessa lição nós vamos estudar sobre os salmos messiânicos e os salmos missionários, e vamos falar sobre o sacrifício de Jesus, a crucificação, o sofrimento dele, mas também vamos falar do triunfo de Jesus e o propósito de Deus para alcançar todos os povos, né? O tópico 1 vai falar sobre as profecias nos salmos messiânicos, né? Que é os salmos que se referem ao Messias, que é Jesus Cristo, ungido de Deus, né? Começa com o Salmo 2, que foi escrito por Davi, e o Salmo 2 tem 3 profecias. O Salmo 2, nele pode ser verificado 3 profecias a respeito do Messias, que é a revolta da nação e do povo contra o ungido de Deus, o triunfo do Filho de Deus sobre todas as nações e o reinado do Filho de Deus sobre todas as nações, né? Vai começar com a seguinte indagação. Ele começa lá no Salmo, lá no verso 1, já começa dizendo: por que se amotinam as gentes e os povos imaginam coisas vãs, né? A palavra amotinar quer dizer revoltar-se. É uma revolta generalizada. Não é só de povos simples, mas também de reis e príncipes, né? São de uma forma geral, uma nação praticamente, todos se revoltando contra o ungido de Deus, que é Cristo Jesus. E essa revolta, ela independe da classe social ou posição do indivíduo. Então, reis, príncipes, vão entrar em conspiração contra o Senhor, uma profecia dizendo isso. E a gente vê isso se cumprindo quando Jesus veio à Terra
que quando ele era até mesmo bebezinho, quando ele nasceu, o rei Herodes mandou matá-lo, né? Mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo, mas Deus estava com ele, com Jesus Cristo, e mesmo com essa revolta do rei Herodes, não impediu o agir de Deus através de Jesus Cristo. Então já começa, aí tem uma profecia nesse Salmo 2, que foi se cumprir ali quando Jesus veio a este mundo. E até hoje nós vemos a revolta contra o ensino da palavra de Deus, a revolta contra o reino de Jesus Cristo, através dos governos. Muitos governos se levantam contra, também a matança de missionários fora aí. Graças a Deus aqui no Brasil nós ainda podemos pregar a palavra de Deus livremente, mas em outros países a matança de missionários, a matança, queimam-se as Bíblias, destroem as igrejas, porque existe essa revolta contra Deus e contra o reinado de Jesus Cristo. Então até hoje existe isso. Mas graças a Deus a palavra do Senhor continua prevalecendo. Então, quantos anos foi escrito os Salmos, né? Mesmo antes de Jesus nascer, e ele teve essa profecia lá nos Salmos e se cumpriu, e está se cumprindo até hoje, né? Porque a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. No 1.2 vai falar também do triunfo, que no Salmo 2 a gente vê o triunfo do Filho de Deus. Mesmo com essas revoltas, aí no Salmo 2 de 1 a 3, que os reis da terra se levantam, os príncipes conspiram, né? A gente vai ver que mesmo com essa revolta, Jesus vai triunfar, o Filho de Deus vai triunfar, né? E eles falam aqui no verso 3 do Salmo 2, falam: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Quer dizer, eles não querem aceitar o domínio de Jesus Cristo, o domínio, o senhorio de Jesus Cristo, não querem se submeter a esse domínio. Por isso eles falam: rompamos as ataduras, soltamos as algemas, consideram ainda como se fossem algemas, como se não tivessem liberdade, mas na verdade a verdadeira liberdade está em Jesus Cristo, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas eles não, são pessoas que não se submetem. Muitos não se submeteram, se revoltaram contra Jesus quando ele veio aqui a esta terra para se sacrificar, né? Os príncipes das sinagogas, um exemplo foi quando ele curou aquela mulher lá com a mão mirrada dentro do templo num sábado, e o príncipe da sinagoga se levantou contra, se revoltou contra Jesus, né? Então, e aí eles se revoltaram tanto que prenderam Jesus e o mataram. E até hoje existe uma luta contra aceitar o domínio de Deus, contra se sujeitar ao poder do Senhor Jesus Cristo. E eles tentam, mas não prevalece. Não prevaleceu quando Jesus veio a esta terra. Ele triunfou sobre o pecado, ele se submeteu à morte, foi até o fim, e mesmo com essas revoltas, mesmo com essa conspiração contra ele naquela época, ele foi até o fim e venceu o pecado, venceu a morte para nos dar a salvação. E até hoje a palavra de Deus prevalece. Pode vir o que for, pode se revoltar quem for, pode se levantar governos, pode se levantar nações, que a palavra de Deus permanece para sempre, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E nada vai impedir o triunfo do Messias. Então lá no Salmo 2 vai falar isso, que não vai, nada vai impedir esse triunfo do Messias, porque vai falar aqui, ó, no verso 7, proclamarei o decreto do Senhor, ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei, pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão.
Com vara de ferro as regerás e as despedaçará como um vaso de oleiro. Então, assim, ali previu que ele ia prevalecer. E prevalece até hoje, né? Esse é o triunfo de Jesus. E com a vara de ferro, ele fará em pedaços as nações rebeldes. Quer dizer, pode levantar contra, mas ele vai abater. Porque ele é poderoso e ele cumpre o que ele diz. Né? Aquele que não se dobra vai ser quebrado. Aqueles que não se dobram serão quebrados. Né? Como um vaso de oleiro. Aqui falei, despedaçarás como um vaso de oleiro. E os vasos de oleiros, quando é quebrado pelo Senhor, não se restaura. Não serão restaurados. Porque quando a gente é quebrado pelas circunstâncias da vida, numa situação em que a gente precisa melhorar, aí é Deus que nos refaz, né? Agora, quando é o Senhor que tem que ir ali quebrar, é porque a gente não quer aceitar o domínio do Senhor, aí não serão restaurados. Então, não vai prevalecer. Ele fará em pedaços nas nações rebeldes. E vai falar também do reinado do Filho de Deus, que diz, o decreto divino estabelece o reinado do Filho de Deus. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os fins da terra por sua possessão. Salmo 2:8. Então ele vai falar do reinado dele. Ele dá um decreto divino, quer dizer, quando Deus dá um decreto, ele afirma aquilo. E ele afirmou lá no Novo Testamento quando ele disse, tu és o meu filho amado, de quem me comprazo, quando ele foi batizado, né? Confirmou ali o que estava falando no Salmo 2, né? Confirmou essa profecia. E nós sabemos que ele, em relação ao universo, vai governar o mundo inteiro. O Senhor vai ser o governador do mundo inteiro. Quando ele vier, ele vai governar com a sua mão poderosa. E as nações serão reunidas em volta dele, né? Todas as nações o adorarão. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Cristo é o Senhor. O seu reinado, o reinado de Jesus, ele vai se estender até a igreja, né? Ele profetizou isso. E ele se estendeu até a igreja. Lá no Salmo 2 fala do reinado de Cristo, porque a igreja é que levou isso adiante, né? Ele falou, ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura, e aquele que se arrepender será salvo, quem não crer, que crer será salvo, quem não crer será condenado. Então, se estendeu a igreja, né? Deus levantou o seu povo, que é a igreja do Senhor. A igreja somos nós, não é o templo, né? O templo é só um templo de adoração, a igreja somos nós. Essa igreja é que vai levar, assumir essa responsabilidade de pregar a todos. Começou pelos judeus e foi os gentios e até os confins da terra, né? E aqueles que não sofrerem, não aceitarem, quer dizer, me desculpe, não aceitarem o Messias, sofrerão um duro juízo, porque ele veio para os seus, né? Ele veio para que nós o recebêssemos. Então, se nós não recebermos ele como o nosso Senhor da nossa vida, como o nosso Rei, como o nosso Salvador, nós vamos sofrer um duro juízo, infelizmente, né? Então nós precisamos aceitar o reinado dele. E que reinado maravilhoso, né? Não tem nada igual ao reinado do Senhor, né? Então esse é o tópico 1, vai falar disso. Vai falar dessas 3 profecias, que é a revolta do povo contra o ungido de Deus, o triunfo do Filho de Deus e o reinado do Filho de Deus. Então, mesmo que veio uma revolta contra o Senhor, mesmo que venha uma revolta contra o ungido de Deus, que é o Messias, é o ungido de Deus, né? Que como ele ungiu os reis, ele ungiu Davi, ele ungiu Saul, o Senhor Jesus é o rei ungido eternamente, o rei de Israel. Então,
mesmo assim eles se revoltaram contra, mas isso não impediu ele de triunfar sobre as nações. Ele vai não impediu e não vai impedir o reinado dele. E, por fim, esse reinado é um reinado que durará para sempre. E aquele que se submeter a este reinado será abençoado, triunfará com ele. Então vamos passar, no tópico 2 vai falar o sofrimento do Messias. Aí vai citar o Salmo 22, que é o Salmo da Cruz, né? Esse é o Salmo da Cruz, o Salmo 22. Vai falar do sofrimento do Messias. Ele lá é uma forma profética do que aconteceria com Jesus, né? Porque ele começa dizendo sobre Jesus ter se sujeitado a um dos piores sofrimentos, o abandono. Quando ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? Né? Ele deu um grito de desespero, um grito de socorro, porque naquele momento ele estava abandonado por Deus, seu próprio Pai. Ele sofreu o abandono, mas ele se sujeitou a isso, ele se humilhou a isso. Ele abriu mão da sua própria glória, ele abriu mão, sendo Deus, ele abriu mão disso, de ser Deus e Senhor, e se humilhou, se fez pecador, se fez homem, e sofreu o abandono, até do seu próprio Pai, para nos dar a salvação. Ele se fez maldição em nosso lugar, porque naquela época, quando Deus deu as leis, se eu não me engano em Levítico, ele lá era considerado, quem fosse pregado em um madeiro era amaldiçoado, quem morresse pregado em um madeiro. Então nós é que éramos para ser amaldiçoados, nós é que éramos para estar pregados naquela cruz. Então ele se fez maldição em nosso lugar, né? Então se humilhou ao ponto de sentir abandonado. Quando nós nos sentimos abandono, às vezes durante a nossa vida, imagina o Senhor se sentir abandonado até pelo próprio Deus, pelo seu próprio Pai. E sem merecer, nós é que merecíamos. Mas ele fez isso. E o Salmo 22 previu isso muito antes disso acontecer, né? Então é muito lindo o que o Senhor fez, né? Porque ele não merecia, mas ele, por amor, fez isso. Ele também vai falar da zombaria e o desprezo que ele suportou. Porque ele vai falar assim no verso 6. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Pensa numa situação. Ele dizer de si mesmo que ele era verme e não mais homem. Pensa o que quer dizer isso. Ele esvaziou-se de si mesmo. Ele esvaziou-se do seu eu, porque ele era Deus. Naquele momento ele estava tão destruído, tão dilacerado, porque ele não se considerava mais nenhum ser humano. Ele se considerava um verme da situação que ele estava, todo machucado, todo ferido, que nem parecia mais um ser humano, tão desfigurado. Então ele mesmo se considerou um verme. E às vezes a gente acha que somos alguma coisa. E não somos nada, não somos nada. Nós somos muito mais do que vermes. Se Jesus se considerou verme, nós somos piores ainda, porque nós é que merecíamos estar lá, desfigurados, lacerados por causa dos nossos pecados. Ele não teve nenhum pecado, né? Ele foi humilhado, zombado. Até o próprio ladrão, criminoso que estava do lado dele naquela cruz, disse: desça daí, se você é o Filho de Deus, e salva-te a ti mesmo e nos salva também, né? Zombavam deles e ele suportou, e ele aguentou, porque ele estava pensando em mim, estava pensando em você, né? Então, assim, nos dá o exemplo de a gente esvaziar de si mesmo, totalmente diferente de Adão e Eva, né? Adão e Eva ouviu a voz de Satanás de querer ser igual a Deus, né? Eles queriam ser igual a Deus. E Jesus mostrou o lado oposto disso. Ele fez toda a diferença, porque ele, sendo Deus,
esvaziou-se disso, quer dizer, eu não sou Deus, eu sou um verme, eu não sou nem homem, eu sou verme. Então ele esvaziou-se de si mesmo, tirou todo o orgulho. E isso para nos dar exemplo que nós também precisamos ser assim, né? E precisamos agradecê-lo por esse tão grande sacrifício por nós, né? O maior sacrifício de todos. E também vai falar do sofrimento, que não impediu de cumprir a missão, né? O sofrimento não impediu ele de cumprir essa missão. Jesus foi até o fim. Ele, no verso 22 do Salmo 22, vai falar assim, onde tem essa profecia, que ele foi até o fim. A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te louvores no meio da congregação. Quer dizer, ele foi até o fim, mesmo sendo esmagado, mesmo sendo torturado, mesmo sofrendo tudo o que ele sofreu. Ele declarou que não ia deixar de louvar o nome do Senhor, que não ia deixar de cumprir a sua missão, né? E o sofrimento não impede, em nome de Jesus, não vai impedir a igreja de continuar louvando o nome do Senhor, a igreja de continuar levando o evangelho de Jesus a toda criatura, né? Esse é o exemplo. O desprezo, as afrontas não conseguiu impedir o ungido de Deus de cumprir a missão. Ele foi até o fim, porque ele sabia que era o único jeito de nós sermos salvos, era o único jeito de reconciliar o homem com Deus. Ele sabia disso, por isso ele foi até o fim e ele viu o trabalho dele e ficou satisfeito, porque através dele todos são justificados, né? Isaías 53 diz isso, né? E o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Isaías 53, 11. Ele ficou tão satisfeito que nos chama de irmãos, né? Santificados. Ainda que haja zombadores, escarnecedores, ainda que haja quem se revolta, quem se levanta contra Deus, há também os santificados, justificados pelo seu sangue. Mesmo que vão se levantar contra, mesmo que criticam a palavra de Deus, mesmo que criticam nós que servimos ao Senhor, mesmo que nos zombem, nós vamos até o fim levando o evangelho de Jesus e todo aquele que crê será salvo. Se você crê, você pode ser salvo através do sangue de Jesus Cristo que perdoa todos os pecados, que nos purifica de todo pecado. Isso é maravilhoso, porque nos tempos difíceis em que nós estamos vivendo, nós não podemos deixar que tampem, que abafem a nossa adoração, o nosso testemunho. Se você não pode falar, testemunhe com a sua vida, dê o seu exemplo, né? Fale de Jesus, né? Foi isso que Jesus nos deu o exemplo. Ele não desistiu, mesmo que vieram as lutas, e ninguém no mundo passou uma luta como Jesus passou. Ninguém passou a dor que ele passou. Ele levou sobre si todas as enfermidades, todas as dores, todas as depressões. Dói a depressão, não dói? Ele levou sobre si todas as depressões, todos os cânceres. Os cânceres ele levou, todos os pecados, toda a iniquidade de todo mundo que já nasceu e morreu, até os que vai nascer ainda. Ele levou, por isso ele suou sangue ali naquele momento quando ele estava no jardim orando, porque ele levou tudo ali sobre ele e mesmo assim ele foi até o fim e depois se sentiu ainda gratificante, se sentiu uma sensação gratificante em ver que nós estávamos ligados com Deus novamente, né? E é isso que ele pode fazer na sua vida. Então é maravilhoso ver como Jesus, o que Jesus fez por nós, né? E o Salmo 22 teve essas profecias que se cumpriu lá no Novo Testamento e se cumpre até hoje, né? A salvação está aí até hoje. No tópico 3, ele vai falar sobre o sacerdócio real e os salmos missionários, né? Que vai comentar algumas coisas do Salmo 67, o Salmo 110 e o Salmo 117, né? Que no Salmo 110 vai falar sobre a ordem de Melquisedeque, né? Sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque ele era um dos primeiros sacerdotes que na época de Abrão, ainda Abraão nem se chamava Abraão ainda, ele era Abrão.
E aí ele foi e fez uma oferta, depois que ele chegou da guerra, que ele resgatou Ló, o seu sobrinho Ló, ele levou e entregou o dízimo ao sacerdote. Esse sacerdote era esse Melquisedeque. Então, assim, esse Melquisedeque ele não teve sucessor, não teve filhos e nem teve nenhum antes dele também. Então, ele era um sacerdote, assim, na época em que Deus governava o povo. Então, ele era segundo o que Deus queria realmente. Por isso, foi chamado de segundo a ordem de Melquisedeque, né? E ele foi sacerdote sendo rei, ele foi sacerdote no seu trono, Melquisedeque. E Cristo também é sacerdote em seu trono. O Senhor Jesus é rei de justiça, é rei de paz. E o nome Melquisedeque significa isso, justiça, paz. Melquisedeque também não teve sucessor, como eu disse, nem Cristo também tem um sucessor. Ele é o único, seu reinado, seu sacerdócio é eterno, é único, é incorruptível, né? Sem pecado, conforme podemos ver lá em Hebreus 4,15. Ele não tem nenhum pecado. Foi o único, foi o nosso sacerdócio eterno, sacerdócio real que ele tinha. Ele sofreu tentações, mas ele não pecou. Você acha que Jesus não sofreu tentação igual nós? Sofreu. Como homem, ele era 100% homem. Ele tinha essa carne humana, essa natureza humana, mas ele não pecou e cumpriu a sua obra. E foi recebido em cima no céu. Isso é maravilhoso, né? Você pode conferir isso em Atos 1, 9 a 11. É muito importante sobre isso, porque eu não tinha ouvido falar sobre esse Melquisedeque. Então, depois que eu vi isso, eu achei muito interessante, porque a gente compara mesmo. E o Salmo 110 diz, né? Lá no verso 4. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, confirmou. Porque Jesus, primeiro, ele se sacrificou em favor de nós, né? Primeiro teve o pecado, depois veio o sacrifício, e aí agora ele é o nosso sacerdote. Ele é o intermediário entre o homem e Deus. Porque quando o sacerdote fazia sua função de sacrificar, ele era o mediador entre o homem e Deus. Eles iam lá, entregavam o sacrifício ali para o sacerdote fazia aquela mediação. Então Jesus veio, se entregou como sacrifício vivo e se tornou o nosso sacerdote eterno. É ele que media entre nós e Deus, é ele que faz essa mediação. E isso é maravilhoso, é um sacerdote eterno e um sacerdote que não tem pecado, é incorruptível. Então não tem o que nós reclamar dele, né? Não é possível que alguém vai querer reclamar ainda de Jesus, porque isso é incrível o que Jesus fez, é incrível o que ele faz, ele é maravilhoso. Nós precisamos eternamente dele, nós dependemos. E isso é incrível. O Salmo também vai falar dos salmos missionários, né? Que vai destacar o Salmo 67 e o Salmo 117, que vai falar não só sobre a pessoa e as características de Cristo, mas também vai falar de um dever missionário, né? Primeiro, nós somos abençoados por Cristo, através de Cristo, por Deus através de Cristo, para assim nós cumprirmos a nossa missão, que é alcançar outras vidas para o Senhor Jesus. Então isso vai dizer no Salmo 67 e o 117, né? Convoca nós a não apenas a conhecermos a pessoa de Jesus Cristo, e não só também a sua obra, mas também a clamarmos a Deus por misericórdia e bênçãos, e focarmos ainda mais no propósito de Deus de abençoar todas as nações, que vai dizer aqui no Salmo 67, Salmo 67, eu vou ler para vocês aqui, isso é maravilhoso.
Jesus é bom demais. O Salmo 67 e o verso 2, olha. Para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Olha que lindo. Menciona caminho e salvação, né? A vontade de Deus, o padrão divino para nosso viver. O caminho fala do caminho que nós devemos seguir, do que Deus quer, de como nós vivemos, qual é a vontade de Deus para o nosso viver e a salvação, a tão grande salvação. Somos abençoados para que a vontade de Deus e a sua salvação também sejam conhecidas por todas as nações. E assim o Senhor será adorado por todos os povos. Olha que lindo isso. Deus vem, manda Jesus morrer por nós, se sacrificar por nós, para nós sermos abençoados, para que assim, através de nós sermos abençoados, a salvação chegue a todos os povos, para que todos os povos o adorem, glorifiquem o seu nome. Isso é lindo. Pensa, tudo vai se encaixando, tudo vai... uma coisa completa a outra, né? Nós somos abençoados, então nós temos que apresentar Jesus. Jesus primeiro se apresentou a nós, Jesus primeiro nos alcançou, nos deu uma chance. Aí agora Ele quer que nós adoremos a Ele e que alcancemos mais vidas, alcancemos as outras nações, né? Isso aí é um salmo missionário, né? Nos mostra qual é que é a nossa missão, qual que é o propósito de Deus e a nossa missão. E é lindo, é maravilhoso. E ainda o Salmo 117 também vai falar que todos os povos louvem ao Senhor, né? O Salmo 17 é identificado como um Salmos Halel, que era quando eles cantavam na festa da Páscoa. Os judeus cantavam esses salmos na festa da Páscoa, que vai do 113 até o 118. Então o 117 é o menor de todos, mas é um salmo que convoca, que convida nós a adorarmos ao Senhor. E ele dá um motivo por quê? Por que vamos adorar o Senhor? Ele fala, louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai todos os povos. Por quê? Aí você pergunta, por que eu vou louvar a Deus? Aí dá a resposta, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Então é pelo seu caráter que nós vamos louvar. Não é pelo que ele faz, mas pelo que ele é. Misericórdia e fidelidade, ou seja, amor e fidelidade, amor e verdade, verdadeiro. Ele é fiel e justo. E isso é maravilhoso, né? Todas as nações, todos os povos, benignidade e verdade. Vamos louvar ao Senhor pelo caráter dele. É um tempo onde existe um destaque até demais aos feitos humanos, a si mesmo, né? É interessante nós refletirmos e louvarmos o caráter de Deus, a essência. Deus é amor e fiel. E isso é maravilhoso, né? Muito maravilhoso. E isso é para todos nós. Vamos louvar a Deus e alcançar vidas para Ele, para o reino dEle, para que todos adorem a Ele, todas as nações, todos os povos. Então eu vou ler a conclusão aqui, irmãos. Louvemos a Deus por seu amor e fidelidade, bem como por seu plano redentor executado por intermédio de Jesus Cristo, e cumpramos com fidelidade e no poder do Espírito Santo a missão de anunciarmos a salvação até os confins da terra para a glória de Deus. Não vamos desistir, irmãos. Mesmo nesses tempos difíceis, vamos até o fim, como Jesus foi até o fim por nós. Vamos até o fim para alcançar vidas para o Senhor Jesus e para todos juntos adorarmos o nome dEle, porque Ele merece, porque Ele é fiel, Ele é amoroso e Ele é maravilhoso. Não tem palavras suficientes para dizer o quanto Deus é maravilhoso. Ele é inexplicável, né? E olha que maravilhoso isso que Ele fez nas nossas vidas, nos alcançou através de Jesus. E não é para ficarmos parados, não é para ficarmos reclamando, não é para ficarmos pensando só em si mesmo, mas é para alcançarmos mais vidas para o Senhor Jesus. Ele nos abençoa para que através de nós outras pessoas sejam abençoadas para glorificar o nome dEle. Em nome de Jesus. E um abraço a todos e até a próxima lição, que será número 3.
que vai falar, número 3 vai falar de algo maravilhoso, o Supremo Bom Pastor. Então fiquem na paz e até a próxima. Um abraço a todos.